Bom dia! Bom dia, boa semana para você. Como pode melhorar, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Já começa o dia fazendo mantra para que coisas incríveis possam acontecer nessa segunda, nessa semana. Como essa semana pode ser melhor do que a semana passada, como nós podemos nos sobrecriar nessa semana, como tudo pode ser mais maravilhoso, mais grandioso. Bom dia, oi Andressa, bom dia, bom dia. Bom dia, como pode melhorar ainda mais, né? E já começa aí já realmente chamando mantra, fazendo mantra, tornando isso, né, algo natural que a gente já vai fazendo várias vezes ao dia para que as coisas possam acontecer da melhor forma. Bom dia! Então vamos lá, vamos para a nossa hora do treino. Oi Ju, tudo bem? Bom dia! Vamos começar, né? Segunda-feira é um dia tão interessante, eu já falei aqui, acho que algumas outras segundas, né? Algumas pessoas adoram a energia de segunda, porque está começando uma nova semana, e algumas pessoas têm o peso, né? De que, ai, já segunda. Como é para você, né? Então vamos destruir, descriar tudo que é, né, que a gente considera, o que a gente define como desafio, como difícil, como a gente pode trazer mais leveza e facilidade para a nossa vida, né, e fazer essas escolhas a partir desse estado de leveza. E aqui o nosso treino, bora Grazi, que linda, é isso aí, bora treinar, né? O que a gente tem, né, de mais interessante para a gente fazer nesse treinamento é a gente, né, reconhecer esse estado de leveza, treinar esse nosso olhar energético. É aí que mora mesmo essa raiz dessa hora do treino aqui, que a gente faz 3 vezes por semana, mas para lembrar, né, porque a gente está fazendo direto todos os dias. Olá, bom dia, muita luz, bom dia, Paty, bom dia, é isso. Então, bora treinar esse olhar energético, né, no qual a gente percebe a leveza das coisas, faz a escolha, percebe essa leveza no corpo, lembrando que esse corpo, ele é o nosso GPS, é ele que vai, né, nos mostrando aí o que é leve, o que é pesado, para te, né, auxiliar nas escolhas, tá bom? Tá baixo, Paty, o som? Acho que aqui tô com o microfoninho aqui para dar uma ajudada. Então vamos perceber, né? Tudo que pode ser mais grandioso para você. Bom dia! Hoje que eu quero treinar com vocês é uma ferramenta que é uma ferramenta do Axis, tá? Do Axis Consciousness, que é uma ferramenta chamada Interessante Ponto de Vista, tá? Quando a gente fala do interessante ponto de vista, a gente então tá treinando o quê? Né? O que eu tô querendo, né, mexer quando a gente tá falando de interessante ponto de vista? É sobre a permissão, sobre a gente entrar numa permissão e a gente ir reconhecendo que tudo, né, é um interessante ponto de vista. Então esse ponto de vista, eles são as nossas crenças, né, o que a gente assume como verdade, o que a gente está assumindo como certo. Então, né, é o nosso ponto de vista, é a nossa opinião, né, é o olhar que a gente tem. E aí eu vou dar um exemplo muito prático para você. Imagine assim que você está vendo uma mesa com uma pilha de papel em cima. Papéis, tá? Uma pilha de papéis, ok? Se a pessoa é uma professora, né? Eu posso olhar para aquela pilha e falar assim, né? Isso aí são provas para corrigir. Esses papéis são provas para corrigir. Se é um advogado, ele pode olhar para a pilha e ele fala, isso aqui são processos, né? Que eu tenho que analisar, avaliar, enfim. Se é um médico, ele pode olhar para a pilha de papéis e falar, isso aqui são vários exames, né? Dos exames dos meus pacientes. Se é, sei lá, uma nutricionista, aqui é o plano alimentar dos meus pacientes. Então, cada um de nós vai olhar para aquela pilha e vai achar que aquilo é uma coisa. Se é um bebê, são papéis para rasgar. Se é um bebê com a canetinha na mão, são papéis para desenhar, né? Então, assim, perceba o que é a realidade, é o que você vê. E essa realidade
ela vai ser diferente para cada um de nós. Então, assim, como é que você vê essa realidade? O que você está enxergando? Qual é o teu olhar sobre as coisas, sobre as situações, sobre o seu dia a dia, sobre a sua família, sobre o seu trabalho? Então, assim, a realidade é o que você vê. E aí é que entra esse nosso poder de escolha, de que a gente pode olhar as situações de uma maneira diferente. E exige treino? Sim, exige-se treino, porque a maioria das vezes o nosso olhar ele tende a ir para algo que é muito negativo, né? Então, assim, você pode olhar pilha de papéis, se você é uma professora e você vai olhar, e aquilo ser um peso. Nossa, cheio de prova para corrigir. Nossa, olha isso, aumenta. Pelo amor de Deus, mas faz parte do seu ofício, de algo que você escolhe fazer. Então, se corrigir prova está sendo um peso, né? Será que é por aí? Será que a leveza da sua vida está nesse caminho? Né? Ou isso naturalmente faz parte da profissão que você escolheu? Então, ao olhar aquilo, né, como uma pilha de coisas a serem feitas, como isso pode ser mais leve? Como que isso pode ser, né, mais rápido? Como eu posso estar mais presente aqui e fazer isso da melhor forma? Então, veja, a gente acaba dando um peso para algumas situações maior do que o peso natural que elas têm. Porque a sensação que eu tenho muitas vezes é que se você está vibrando numa leveza e numa alegria, você está errado. Né? Eu uso muito um exemplo, né, com os meus clientes e tal. Se você chega num lugar e você está gargalhando e feliz, as pessoas te acham esquisita. As pessoas olham para você e falam que você bebeu, você está usando droga? Né? O que está acontecendo? Então perceba aonde você está colocando, né, realmente toda essa sua escolha. E aí é que entra essa ferramenta do interessante ponto de vista, né? Porque você pode ir percebendo quando algumas coisas, né, assim, as pessoas falam algo para você que você não gosta, que você, né, se chateia ou que é pesado. Então, mentalmente, né, e esse é um detalhe, assim, gente, super importante. A ferramenta do interessante ponto de vista a gente faz mentalmente, a gente não faz falado, tá? Porque isso pode criar uma sensação de conflito entre as pessoas. Ok? Então, assim, você sempre vai fazer mentalmente. Alguém tá falando ali com você de um jeito assim, né, criticando. Nossa, mas você não fez isso ainda, você ainda não corrigiu tudo isso, você não sabia, nossa, mas já foi melhor, você tal. Aí você fica, interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre essa situação ou sobre essa pessoa. E você vai fazendo essa ferramenta do interessante ponto de vista até você perceber que a emoção que você está sentindo fica neutra. Tá? Então, nossa, quantas vezes eu tenho que repetir? Você é que vai perceber. E esse treino desse nosso olhar energético, né, que é o que eu tô fazendo aqui com todo mundo, é para quê? Para que a gente possa ir reconhecendo, né, essa questão da energia em cada corpo, como é para você, porque para mim pode ser de uma maneira e para você pode ser de uma maneira diferente. Tá? Então, e para cada situação há realmente um peso daquela situação. Você recebeu uma crítica de uma pessoa muito querida, por exemplo, né, do namorado, da namorada, da mãe, né, do teu filho, da filha, de um amigo, pode ter um peso muito maior do que de uma pessoa desconhecida. Tá? De eu chegar, né, para alguém e falar assim, nossa, isso daqui não tá legal. Mas se aquele peso, né, se aquela crítica, se aquele ponto de vista vem de uma pessoa que é muito querida pra gente, a gente se mexe, a gente fica, né, naquela melindrado com aquela situação. Aquilo pega, né? Você não gostaria de ter ouvido aquilo daquela pessoa. Então você fica, interessante ponto de vista. É só você falar interessante ponto de vista, tá? Mentalmente, interessante ponto de vista que ela acha isso, interessante ponto de vista que eu, né, tô ficando chateada com essa história. Vai usando interessante ponto de vista, né, em várias e todas essas situações. Até dissipar, você percebe que você vai ficando neutra. Que falou, uau, sumiu isso.
Porque eu reconheço que é simplesmente um interessante ponto de vista, que é simplesmente a maneira como a pessoa ela olha a situação. Lu, Cíntia, penso quando essas críticas vêm de família, de origem, é mais complexo se manter nesse interessante ponto de vista. Sim, sabe por quê? Porque a gente quer sempre agradar. Porque a gente quer, né, que todo mundo concorde com o nosso ponto de vista, né? Como é chato receber crítica, né, de família, como é chato a gente receber uma opinião diferente. Como seria tão melhor se todo mundo concordasse com o meu ponto de vista, né? Então aí é que onde está o maior treino. Quando a gente percebe que algo contrai, que fica pesado, é exatamente onde eu tenho que treinar mais, né? É ali é que tem talvez, né, um desafio maior para que a gente possa exercer esse treino. E quando a gente pensa, né, eu gosto muito de usar a palavra treino, porque assim, é algo que eu estou me aprimorando, né? Não é algo que eu defini, que eu não consigo ultrapassar, que eu não consigo, não. Eu estou treinando, tá? Eu não defino também como difícil. Eu uso muito a palavra desafio, né? E isso é um treino que eu faço comigo mesma. Cada vez mais eu tiro o difícil do meu vocabulário. Não há dificuldade, tá? Há desafios, porque o desafio você, né, você ultrapassa. Você treina para você ultrapassar, né? Ser aceito e reconhecido, exatamente, Bru, exatamente. Né? Quando a gente quer ser reconhecido por aquilo, a gente quer que as pessoas pensem como a gente. Então isso no âmbito familiar, né, nas nossas amizades e relacionamentos, algo diferente, uma opinião contrária, um ponto de vista diferente é desafiador, né? E é um bom exercício de se treinar esse interessante ponto de vista. E veja, não é um ponto de vista bom ou ruim, ele é interessante, né? Então assim, interessante ponto de vista, né? Que você pensa diferente, interessante ponto de vista, tá? Então você também pode ir treinando e percebendo a leveza, interessante ponto de vista, né, que essa pessoa tem esse ponto de vista sobre tal coisa e perceber essa leveza. Lembra que a leveza, né, ou o peso é o seu corpo que vai te mostrar, tá? Então assim, como que a gente pode perceber isso? Então, como que esse corpo se comunica com você? Para mim, é aqui no chakra do coração. Eu sinto isso daqui fechar quando é pesado para mim. Eu sinto isso daqui contrair. Eu sinto até dor, tá? Então, isso daqui para mim faz assim. Para algumas pessoas é dor de barriga, na lombar, nas costas. É a sensação de como se duas paredes estivessem, né, te pressionando. Você sente teu corpo, né, energético fazer assim, se contrair. Ou simplesmente você reconhece que é uma sensação de pesado. Simplesmente você fala, não sei, ficou pesado. A gente fala bastante isso, não sei, de repente ficou pesado, né? Sem conseguir definir mesmo o que é essa sensação. Ótimo, é a maneira como você percebe, tá? Toda vez que fica pesado é porque tem uma mentira ali. E quando eu tô falando mentira, não é que a pessoa está mentindo para você, é porque aquilo ali, de alguma forma, não é verdadeiro para a tua realidade, para a maneira como você enxerga a vida. Né? Então, e também a gente sair dessa definição de que o outro está falando ali uma mentira e que é o meu mal. Não, eu só estou percebendo que para a minha vida, para o meu momento, para esse momento de escolha, para essa situação específica, isso não condiz, né? Isso é só mesmo a maneira como a pessoa está vivendo, está tocando. Então, interessante ponto de vista. Quando também o interessante ponto de vista a gente não fala, tá? Porque senão, né, você acaba criando um conflito. Então imagina assim, tô conversando aqui com a Lu, aí a Lu falou alguma coisa para mim, eu falo, nossa, interessante ponto de vista, hein, Luciana? Interessante ponto de vista. Energeticamente, ela vai receber isso como uma facada, tá? Assim, até pesa, assim, na hora que eu falei aqui, assim, a gente até sente o peso, porque é como se eu estivesse me colocando muito superior, né? Que o meu ponto de vista é muito melhor do que o dela. Então, assim, interessante ponto de vista, energeticamente eu faço isso. E a pessoa, ela recebe isso como um soco, tá? Como uma afronta, como uma coisa... Pá! Então, quando você faz isso, você acaba criando um conflito. Agora, se seu objetivo é brigar, vá em frente. Você tá querendo criar confusão, mas não, né, a gente não tá nesse propósito.
Você quer que as coisas se aliviem, eu espero, não é mesmo? Então, a gente não fala, tá? E assim, olha lá o bico, a gente pode, eu já percebi, teve uma vez que eu estava num grupo de WhatsApp e a pessoa, ela escreveu no grupo, né? Alguém fez um comentário, aí a pessoa comentou em cima daquilo, aí a outra falou alguma coisa, tal, e aí a pessoa respondeu isso, nossa, interessante ponto de vista. Gente, foi criada uma briga num grupo de WhatsApp com pessoas que não se conhecem pessoalmente. Vocês têm noção disso? Fez assim, ó, tuf, pareceu jogar a bomba atômica lá. Aí um entra, o outro que não tinha nada a ver começou a fazer um comentário e eu assistindo aquilo eu falei uau, né? Porque a gente ouve tanto isso e quando a gente aprende a ferramenta, né, nas classes de Axis ou com facilitadores do Axis, que o interessante ponto de vista é uma ferramenta para não ser falada, a gente só tá ali pensando. E realmente eu pude assim, tipo, comprovar, falei, caramba, que loucura isso, né? Porque energeticamente é uma afronta, tá? É como se fosse realmente, né, um soco, uma facada. Então você não precisa, né, criar essa situação. O interessante ponto de vista também, ele é muito usado quando a gente está em um conflito. Quando você está numa situação delicada, por exemplo, vamos pegar um relacionamento, tá? Eu tô discutindo com meu marido alguma coisa. E aí, percebendo que aquilo, né, ele quer que geralmente briga, tá, as DRs da vida, né? Ou quando a gente tá discutindo alguma coisa, os dois querem estar certos, né? Ninguém quer baixar a guarda, não. Tá todo mundo querendo acertar. Então, assim, eu tenho meu ponto de vista, eu tô certa disso, a pessoa tem um ponto de vista dela e ela está certa disso. E aí começa, porque é você que falou isso, porque é você que fez, porque daquele dia, não sei o que, né? E nós mulheres, nós temos a capacidade de resgatar um negócio que aconteceu em 1230, não é mesmo? Então a gente vai lá, né, nos primórdios... E aí começa a trazer elementos para aquela discussão, e aí começa e vão criando-se barreiras, né? Porque aí você pode perceber até que numa discussão as pessoas elas começam a falar mais alto, porque é criada uma barreira energética entre as duas pessoas, que se eu não gritar o outro não ouve, né? Então fica aquilo, né? Então tá as duas pessoas aqui cada vez mais exaltadas, e se você tiver a frieza, né? O olhar de cima, tá? O seu saber interno, a sua centelha, você vai lembrar dessa ferramenta nesse momento. E aí você vai falar, interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. E fica lá. A pessoa tá falando, você tá aqui, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. E daqui a pouco, gente, é meio mágico mesmo, porque a coisa faz assim, ó, começa a dissipar. Se você quiser terminar isso da melhor forma, né? Porque já deu para perceber que numa discussão não tem como a gente colocar ali palavras ou elementos, porque a coisa não vai se dissipar, tá todo mundo exaltado. Então, se você tem essa frieza ali dos 2 segundos, se você conhece essas ferramentas, você está utilizando interessante ponto de vista, aí você vem com a cartada final, que é falar o seguinte, sabe que você está certo? Por mais que ali o seu coração se aperte nesse momento e você sabe que não é o que você gostaria de falar, mas você pode encerrar dessa maneira. Sabe que você está certo? Porque aí quando a coisa abranda, em um outro momento, né, descansados e alimentados, com a cabeça mais fria, você pode voltar a conversar sobre o assunto. Mas continuar se exaltando, você vai chegar, né, numa discussão cada vez mais feia, né? Não é a Andressa comprovou a magia essa semana, maravilhosa. E assim, a gente vai percebendo que as coisas elas vão melhorando. Fala, nossa, Cíntia, mas não dava para terminar, eu tinha que continuar falando aquilo para ele me ouvir. Não vai te ouvir, não vai. A pessoa está exaltada, ela está, né, no estado emocional ali. Então, o que você faz? Sabe, estratégia mesmo, tipo de guerra, vamos recuar, tal. Eu baixo as minhas barreiras, interessante ponto de vista, nossa, sabe que você tá certo, é verdade, ótimo, tá certo, baixei, parei, isso é energético, já dá um alívio, abre uma brecha, respira, num outro momento, né, num horário descansados,
Não no final do dia e à noite que você já está carregando todo o peso do que você já passou o dia inteiro e ninguém tem muita paciência mais, não é? Que o cansaço já está lhe batendo. Num outro momento tal, vamos conversar de novo sobre aquela situação? Já começa com um interessante ponto de vista aqui. Tal, então, aí você vai perceber que a coisa ela flui de uma outra forma. Então é usar esse olhar energético e essas ferramentas energéticas, gente, para que a gente possa viver de uma forma mais harmônica, mais leve, mais tranquila, né? Centrados, concentrados, pensando, né? Aqui, qual é a sua essência mesmo? Como é que você pode estar mais presente nas suas relações, no seu dia a dia? Então esse que é o treino dessa segunda, para que a gente possa treinar, né, todos os dias. E lembre-se, você cada vez mais tem mais ferramentas dentro dessa sua caixinha. Tá? Na dúvida, tá? Pergunta o que eu posso utilizar aqui, qual é a ferramenta que eu posso utilizar nesse momento, que pergunta que eu posso fazer, tá? Agora a Andressa aqui até falou da mágica, quando você perceber que você conseguiu mudar, né, a energia de uma situação, que você teve clareza sobre uma determinada situação, reconheça isso, porque aí mais mágica acontece. Tá? Esse é um dos segredos. Você fala assim, gente, que incrível, a pessoa mudou aqui comigo, tal. Nossa, eu consegui fazer tal coisa. Gente, eu fui muito mais, né, rápida, me concentrei melhor. Tudo, qualquer coisa que aconteça, reconheça. Como eu posso ter mais disso? Como eu posso ter mais disso? Como eu posso ter mais disso? Para que o universo entenda mesmo que você, né, tá fazendo a sua parte e o universo te ampara. Então continue e lembre-se que tudo realmente vem a nós com facilidade, alegria e glória, tá? Exerça o mantra, né? Quando a gente está presente na gente, as coisas elas são mais facilitadas, porque é você que está, né, dirigindo o carro. Você se torna protagonista da sua vida, né? E não os outros e as situações, os problemas, né, e tudo mais. É você. O que eu posso fazer de melhor hoje? O que eu posso fazer de diferente hoje para criar um futuro ainda mais grandioso, para criar uma segunda-feira mais grandiosa, né? Com infinitas possibilidades. Amados, a gente se vê na quarta, 7h30 da manhã. Um beijo grande. Se tiver sugestão, se tiver dúvida, me manda. Vou adorar saber. Se quiser compartilhar as mágicas que estão sendo criadas também. Um beijo grandão no coração de vocês e uma excelente segunda com facilidade, alegria e glória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão.